Meu nome é Ana Júlia. Hoje tenho 46 anos. Moro em um apartamento tranquilo com minha filha e trabalho como terapeuta infantil. Já ajudei muitas crianças a superarem seus traumas, medos e angústias. Mas há um medo antigo que carrego comigo, um que nunca consegui superar completamente. Sempre que conto essa história, as pessoas acham que é exagero, imaginação infantil ou simplesmente uma memória distorcida pelo tempo. Mas eu lembro de cada detalhe com uma clareza assustadora, como se tivesse acontecido ontem. Talvez porque tenha sido o primeiro e verdadeiro momento da minha vida em que senti que poderia morrer. Eu tinha 8 anos quando tudo aconteceu. Naquela época, costumava passar as férias de julho com os meus avós, em uma cidadezinha minúscula no interior de Minas Gerais. Era o tipo de lugar onde todos se conheciam pelo nome e trancavam as portas apenas quando viajavam. As ruas eram de terra batida, as crianças brincavam descalças e o tempo parecia andar devagar. Era meu refúgio favorito. Meus avós tinham uma casa simples, mas grande, com um quintal cheio de árvores frutíferas e um galinheiro no fundo. Meu avô, seu Raimundo, era calmo e paciente. Minha avó, Dona Terezinha, vivia cantarolando músicas antigas enquanto costurava ou preparava bolos. Naquelas férias, algo diferente aconteceu. Um circo chegou na cidade. Um verdadeiro espetáculo para aquele povoado onde raramente acontecia algo fora do comum. Os moradores ficaram em alvoroço. Os cartazes foram colados nos postes e paredes do armazém. Circo fantástico, magia, riso e encanto. Eu fiquei encantada com a ideia. Meus olhos verdes brilhavam de expectativa. E minha avó, mesmo desconfiada, prometeu me levar na apresentação de sábado à noite. Nunca tinha visto um circo de verdade. Para mim, aquilo era como um sonho. Chegou o grande dia. Vesti meu vestido florido favorito e minha avó trançou meu cabelo ruivo ondulado com fitas amarelas. Fomos caminhando até o terreno onde o circo havia se instalado, perto da estrada que levava para fora da cidade. A lona era velha, mas grande, com luzes coloridas e uma música animada tocando por alto-falantes antigos. Lá dentro, assistimos malabaristas, mágicos, trapezistas, mas o momento que mais esperava chegou com a entrada do palhaço principal. Ele era alto, magro demais, com uma pintura exagerada no rosto. Seu sorriso era grande, mas seus olhos eram estranhos. Não brilhavam, eram escuros, profundos, como poços vazios. Me senti desconfortável, mas tentei ignorar. Ao fim do espetáculo, enquanto saíamos, o palhaço estava parado próximo à saída, como se despedisse do público. Quando passamos por ele, ele se abaixou até ficar na minha altura, sorriu mais largo e disse: "Que menina linda! Olhos como esmeraldas! Por acaso você não gostaria de ficar no circo conosco?" Sua voz era estranha e seu tom era mal intencionado, como se estivesse cheio de más intenções. Fiquei um pouco assustada. Os olhos escuros me davam uma sensação de estranheza e um pouco de medo. Minha avó agradeceu, puxou minha mão e seguimos o caminho de volta. Eu fiquei calada, mas senti um arrepio forte quando olhei para trás e vi que ele ainda estava me encarando, parado, imóvel. Naquela noite, tive um pesadelo estranho. Eu estava no picadeiro, mas não havia plateia. Apenas o palhaço, parado no meio da arena escura. Ele estendia os braços e dizia: "Venha, Ana Júlia, eu tenho um lugar especial só para você." Acordei suando, com o coração acelerado, mas como qualquer criança, deixei passar. No dia seguinte, meu avô precisava ir até a cidade vizinha. Estava negociando alguns carneiros na feira e precisava levá-los até o comprador, para que ele não fosse sozinho. Minha avó e eu o acompanhamos. Ele trancou a casa, pegou os carneiros e então saímos. Chegamos em casa na parte da tarde. Minha avó havia prometido preparar um bolo de cenoura e foi às pressas fazê-lo.
Já meu avô foi até o quintal para alimentar os carneiros e ovelhas que ele criava. Eu o observava pela janela da cozinha que era virada para o quintal da casa. Ele estava parado olhando para o chão, depois olhou para frente e começou a seguir algo como um rastro. Eram pegadas. Elas começavam no fim da cerca, que dividia a casa de meus avós com um pequeno trecho de terra e alguns metros mais adiante uma plantação de milho relativamente grande. As pegadas seguiam da cerca até a janela do quarto. Abaixo da janela do quarto havia mais uma marca de pegadas, mas não seguiam pela casa. Ele checou o quarto para ver se havia sumido algo, mas nada. Tudo estava em ordem, do jeitinho que minha avó sempre organizou. Acharam estranho e até perguntaram aos vizinhos se eles tinham entrado no quintal, mas as respostas foram negativas, e como não havia sumido nada, resolveram deixar isso para lá. Seu Raimundo, apesar de ser um velhinho muito carinhoso, era o típico homem bruto. Estava tranquilo, sim, mas não deixou de tomar medidas para proteger seu lar. Em algum lugar da casa, o qual ele nunca me deixava espiar, ele havia guardado uma espingarda. Acho que era algo comum de se ter em lares antigos. Por alguns dias, ele dormiu com a espingarda próxima de si. Ele estava muito tranquilo. Mas se alguém ousasse mexer com sua esposa ou comigo, ele se tornava uma fera. Num domingo, após ir à missa, eu estava brincando com outras crianças da rua, até que me distraí e acabei indo parar perto de um mercadinho na rua de trás. Estava me escondendo das outras crianças. Fiquei na parte lateral do mercadinho, perto de alguns bancos de concreto que ficavam na beira da estrada. Então, eu vi um homem muito estranho saindo do mercado com uma sacola nas mãos. Era o palhaço. Estava sem maquiagem, mas reconheci o formato do rosto, os olhos fundos e o mesmo sorriso torto. Ele me chamou pelo nome. Disse que havia algo especial para me mostrar, um presente que preparou só para mim. Me senti confusa. Não entendia como ele sabia meu nome ou por que estava ali. Algo me incomodava muito. Eu estava com medo. Ele tentou me convencer a segui-lo. Dizia coisas como: "É rapidinho, está lá pertinho do circo, você vai adorar." Quando hesitei, ele se aproximou mais e segurou meu braço com força. Foi quando, por instinto, comecei a gritar. Gritei o mais alto que pude. Um dos rapazes da cidade, o Lúcio, que trabalhava no mercadinho, ouviu os gritos e correu até mim. O palhaço soltou meu braço imediatamente e deu um passo para trás, disfarçando. "Algum problema aqui?" perguntou Lúcio desconfiado. O palhaço deu um sorriso forçado. Não, não. A menina se assustou com um cachorro que passou aqui correndo." Lúcio me pegou pela mão e disse: "Vamos, Ana", e me levou direto para casa. Quando contei o que aconteceu, minha avó ficou branca como papel. Chamaram a polícia, que foi até o circo, mas claro, o palhaço não estava mais lá. No dia seguinte, o circo foi desmontado às pressas, não houve mais apresentações. Ninguém nunca mais viu o palhaço na cidade. Os boatos começaram a correr. Diziam que aquela não era a primeira cidade em que ele havia passado e que já haviam acontecido sumiços de crianças onde aquele circo se apresentava. Nada confirmado, nada oficial. Mas eu sabia, eu vi, eu senti. Aquele homem, seja lá quem fosse, tinha algo errado, algo maligno. Durante anos tive pesadelos com ele. Acordava vendo seu rosto pintado, os olhos escuros, o sorriso largo, parado na porta do meu quarto. Minha família tentou me convencer de que era só um susto, um caso isolado. Mas meu avô sabia que havia mais por trás. Ele me deu um terço abençoado e dizia sempre: "Quando algo te olhar como se pudesse te devorar, ore e não olhe de volta." Passei a vida tentando esquecer aquele rosto, aquele momento, aquela sensação de estar sendo caçada. E mesmo hoje, tantos anos depois, quando levo minha filha ao parque, ao teatro ou a qualquer lugar com muitos adultos por perto, fico em alerta. Aos olhos dos outros, sou só mais uma mãe protetora, mas dentro de mim sei que fui marcada. Aquele palhaço não queria apenas me assustar, ele queria me levar.
E ainda hoje me pergunto quantas outras crianças ele tentou atrair e quantas não tiveram a sorte de escapar como eu.